Olá, cursista, tudo bem? Hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre métodos e técnicas de pesquisa. Lembrando que todas as ações que nós estamos fazendo aqui na disciplina são com foco em produzirmos o artigo científico, que é a produção final da disciplina, que é necessária para a aprovação no curso, tá? Então, lembrando um pouco sobre as questões de métodos e técnicas de pesquisa, nós podemos pensar um pouquinho sobre como elas se organizam. Então, quando a gente pensa em metodologia da pesquisa, é fundamental o que para a gente fazer ela, né? É pensar no como fazer, no onde fazer, quando fazer, por que fazer e com o que fazer, tá? Lembrando que todas essas ações são super necessárias para que a gente tenha uma dimensão maior do que a nossa pesquisa é e como ela se organiza. E através disso, é importante que a gente pense que a metodologia em si tem uma importância muito grande na nossa pesquisa. Então, basicamente, ela apresenta os procedimentos e normas que orientaram a nós, enquanto pesquisadores, na realização desses trabalhos e possibilita, inclusive, um resultado mais confiável e que tem uma possibilidade de generalização para outros casos, como é o caso, por exemplo, de uma pessoa que usa por metodologia para replicar o trabalho em uma outra situação, por exemplo, semelhante. Bem como se mostra os caminhos, ou seja, os métodos para a realização desses trabalhos acadêmicos, a fim de dar um ordenamento para os assuntos que estão sendo pesquisados. Bem como garante a padronização desses trabalhos e a comparabilidade, ou seja, então, como eu falei, é possível ter uma replicação desses mesmos elementos, certo? Então, o que a metodologia pode ajudar na pesquisa? Lembrando que a metodologia ajuda em vários pontos, a gente vai ver um pouquinho deles. Por exemplo, na sistematização do conhecimento já adquirido, para identificar a fonte de novas informações, bem como facilitar a interrelação entre as informações disponíveis e aquelas que de fato são relevantes, organizar as leituras e os argumentos gerenciando o tempo e recursos disponíveis, bem como estabelecer um planejamento com os objetivos e hipóteses do trabalho. Lembrando que sempre a nossa ideia é que a construção do TCC, né, seja contínua, tá? Enquanto vocês pensam na ideia, a ideia central com os objetivos geral e específicos, eles vão nos ajudar também nos outros passos, como é o caso da metodologia. Então, é importante que a gente tenha essa sistematização dos elementos que a gente já está pensando. E por falar sobre tipo de pesquisa, a gente tem vários procedimentos que a gente pode pensar hoje, tá? Que eles vão se dividir em 4 pontos principais, que é em relação ao tipo de pesquisa, em relação aos objetivos, à natureza, ao local e aos procedimentos. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles agora. Em relação aos objetivos, a gente tem os objetivos, quanto aos objetivos, né, o tipo de pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas e como elas se organizam para a gente justificar na nossa metodologia quais são esses tipos, tá? E também, quando a gente pensa, por exemplo, na exploratória, são campos em que ainda a gente tem uma dificuldade, a gente ainda não tem tanta expertise, né? Por exemplo, não tem tantos materiais voltados para essa temática, então a gente pode considerar ela como exploratória. A descritiva, de fato, é como o próprio nome já diz, né? A gente vai descrever os elementos que a gente está analisando, como também na explicativa há uma explicação. Então, vou usar a minha opinião além da descrição, certo? Já quanto à natureza, a gente tem a de natureza qualitativa. A qualitativa nada mais é do que os processos de qualidade, em que eu vou dar minha opinião sobre aquilo, né? Então, é uma impressão que eu tenho. Por que que os alunos estão evadindo da sala de língua portuguesa na EJA, né? Então, vou trazer aqui as minhas considerações. Mas se eu quiser também analisar por um viés, né, por um tipo de pesquisa sob a óptica, né, da natureza quantitativa, que é o outro elemento, a gente vai ver os dados quantitativos, tá?
em que a gente pode ter, por exemplo, né, o número, os gráficos, a porcentagem, tá? Lembrando que, em alguns casos, inclusive, podem ter a união desses dois elementos, tá? Pode ser quantitativa e qualitativa também. Em relação ao local, então a gente tem, por exemplo, o local de campo, né? O estudo de campo, a pesquisa de campo, uma pesquisa em laboratório, dentre outros. E sobre os procedimentos, a gente tem vários tipos de procedimentos que a gente pode realizar na nossa pesquisa, desde uma pesquisa bibliográfica, que eu basicamente vou trazer os elementos, por exemplo, eu vou analisar somente as legislações que tem sobre o ensino de língua portuguesa para surdos. Ou eu vou fazer um estudo de campo, eu vou na sala de aula, vou observar isso, né? Aí, se eu, por exemplo, eu quiser fazer uma pesquisação, a pesquisação eu já vou envolver aí elementos em que eu mesmo, enquanto pesquisador, além de observar, além de pesquisar, vou atuar também, tá? Por exemplo, se eu tenho uma sala de aula em que eu sou professor, mas eu também estou fazendo uma pesquisa lá. Posso fazer uma pesquisação? Sim, é possível. Uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa documental, experimental, estudo de caso, dentre outros, são vários tipos de procedimentos que nós podemos adotar para a nossa pesquisa. E vai depender muito do objeto e do objetivo que você está querendo pensar na sua pesquisa, tá? Então, alguns movimentos retóricos são importantes para que a gente possa apresentar a nossa metodologia no texto, tá? Lembrando que sempre a gente deve escrever como se a gente não estivesse com uma pessoa do lado que vai me perguntar, que vai fazer as nossas intervenções para a gente saber direitinho o que está acontecendo. Então, precisa estar muito claro no seu texto para a gente não se confundir, tá? Primeiro, você pode começar explicando qual o tipo de pesquisa. Primeiro, falando um pouquinho sobre a conceituação, né, da coleta de dados, o universo da pesquisa, os sujeitos, quem são, se for aplicável, né, e os procedimentos. Então, sumarizando, o que a gente precisa fazer nesse quesito, tá? A gente vai dar uma olhadinha agora em como a gente pode pensar nesses elementos para a gente conseguir organizar a nossa metodologia, tá? Bem, primeiramente, como procederá a pesquisa? Qual o tipo dela? Qual o universo? Aonde vai ser, né? Quais os instrumentos para a coleta de dados? Qual a forma utilizada para a tabulação dos dados, né? Como é que você vai organizar esses dados? Depois, a coleta, né, ou a construção. Como será o processo de coleta ou de produção de dados? Através de que meios? Por quem? Onde e quando? Aí, no caso, você tem que detalhar o seu corpus. O corpus nada mais é do que toda a materialidade da pesquisa. Por exemplo, Epson, eu vou aplicar um questionário para os professores de língua portuguesa e as respostas vão ser dos professores do questionário, serão o meu corpus. É o que eu vou analisar, tá? Então, corpus, como o próprio nome já diz, né? Vou ter aí a materialidade para eu analisar. Então, a gente chama de análise do corpus, ok? Como também o universo da pesquisa e o tipo de amostragem. Onde vai ser desenvolvido o seu trabalho? Onde coletará o corpus? Por que escolheu este lugar e deixou outros de fora? Quais as características do universo da pesquisa? Então, a gente precisa saber um pouco mais sobre isso. E se tiverem sujeitos, né? Quem são eles? Qual a idade? O sexo? Por que estes e não outros? Tá? Então, muitas vezes a metodologia é como se a gente estivesse ali com um coração humano, né? Então, é ele que pulsa, é ele que faz com que a gente tenha as dimensões do que a tua pesquisa tem. Então, precisa ter muito cuidado e analisar direitinho como é que se organiza isso, tá? Bem como os procedimentos, como você preparou a sua análise, que passos você seguiu, tá? Então, quando, por exemplo, eu faço 3 objetivos específicos, X, Y e Z, eu preciso, de fato, explicar quais são os procedimentos que eu vou fazer para atender cada um deles, quais são as formas em que eu vou analisar cada uma delas. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa bibliográfica, eu vou tentar sistematizar essas bibliografias, por exemplo, para isso. Ok? Então, aí tem uma coisa muito interessante para a gente analisar, que é sobre isso, tá? Então, a gente precisa pensar em que passos a gente está seguindo para a nossa análise em si, né? Que vai ser o próximo ponto.
Então, aqui são algumas das nossas referências e a gente vai tirando as dúvidas no que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Tá bem? Um abraço, gente. Tchau, tchau.